No dia em que meu marido descobriu quem pagava por tudo nesta casa, ele parou de gritar comigo. Não porque se arrependesse, mas porque pela primeira vez entendeu que a mulher que ele tratava como empregada era a dona de tudo aquilo de que ele se gabava de ter construído com as próprias mãos. Naquela noite, Adrian estava na sala de estar segurando um envelope do advogado entre os dedos. Minutos antes, ele havia levantado a voz para mim, porque o jantar não estava quente o suficiente. Sua mãe, Dona Carmen, sentada em seu sofá de sempre, aproveitou a oportunidade para dizer que eu era uma mulher desastrada, que eu nem sequer sabia pôr uma mesa direito. Adrian abriu o envelope displicentemente, como quem abre uma conta qualquer. Dentro havia escrituras bancárias, documentos notariais, uma apólice de seguro residencial e um contrato de um antigo empréstimo que salvara sua empresa da ruína anos antes. Todos os documentos tinham o mesmo nome, Helena Morales. Ele permaneceu em silêncio, o rosto pálido, como se tivesse acabado de reconhecer uma casa, pela qual caminhava há anos, sem saber a quem realmente pertencia. Eu o observei da porta da cozinha, ainda segurando um pano, e pela primeira vez em muito tempo, não senti medo do seu silêncio. Para entender aquela noite, precisamos voltar aos primeiros anos do nosso casamento em Valência, quando Adrian ainda não era o homem que é hoje. Nos conhecemos no casamento de amigos em comum, num jardim perto do rio Turia. E desde o início, ele me impressionou como alguém com sede de futuro, uma daquelas pessoas que falam de projetos como se já estivessem concluídos. Naquela época, eu trabalhava em uma consultoria financeira gerenciando as contas de pequenas empresas da região, e ele tinha acabado de fundar sua própria construtora, com um sócio com pouco capital e muita ambição. No início, Adrian não era do tipo que gritava por causa de ovos frios. Ele era doce e atencioso, e falava em construir um lar onde fôssemos iguais, onde nenhum de nós precisasse se esconder atrás do outro. Mas a construtora não conseguia se estabilizar. Os primeiros contratos fracassaram, os fornecedores exigiram adiantamentos que não tínhamos e Adrian chegava em casa com a aparência de quem estava prestes a perder tudo. Eu tinha treinamento para ler um balanço patrimonial, para identificar um erro em uma fatura, antes que se tornasse uma dívida impagável. Então comecei a ajudá-lo sem que ninguém me pedisse duas vezes. Nos fins de semana, eu revisava os livros da empresa na mesa da cozinha enquanto ele dormia, para se recuperar do estresse do dia. Eu explicava a ele quais despesas cortar, quais clientes eram confiáveis e quais cláusulas evitar nos contratos de construção. E quando chegou o primeiro empréstimo urgente, aquele que ele precisava para pagar os operários, antes que abandonassem a obra, vendi algumas ações que meu pai havia me deixado e lhe dei o dinheiro sem pedir nada em troca. Naquela noite, Adriano me abraçou como se eu fosse sua salvação, mas a salvação se repetiu. Veio um segundo empréstimo, depois um terceiro. E sempre que a empresa estava prestes a falir, eu aparecia com uma solução discreta. Para não ferir seu orgulho, fazíamos parecer que o dinheiro vinha de outro lugar. Um banco, algum investidor qualquer explicação que não fosse admitir que sua esposa o estava sustentando. Eu não era ingênua. Sabia perfeitamente o que acontecia cada vez que assinava um cheque ou autorizava uma transferência da minha conta. Sabia que meu silêncio destinado a protegê-lo estava se tornando a base sobre a qual Adrian construía uma versão de si mesmo que não era a sua. Mas eu amava aquele casamento, ou melhor, amava o que poderia ter sido, e continuava esperando que um dia ele percebesse quem estava verdadeiramente ao seu lado. Com o tempo, esses gestos silenciosos de apoio se tornaram um hábito, e o hábito se transformou em uma verdade que só eu conhecia. Adrian começou a falar da empresa como se ele mesmo tivesse assentado cada tijolo, sem nunca mencionar as noites que eu passava analisando os números para evitar o colapso. E na mesma medida, ele passou a me ver como alguém que ficava em casa, por conveniência, e não como a pessoa que mantinha seu mundo funcionando nos bastidores. Nossa rotina diária tornou-se previsível e exaustiva. Eu acordava cedo, para preparar o café da manhã, passar suas camisas
e fazer o café exatamente como ele gostava, sem açúcar, apenas um pouco de leite morno. Mas Adrian nunca dizia obrigado. Ele se sentava, olhava para o prato e sempre encontrava algo para mudar. Os ovos estão um pouco frios, disse ela, olhando para o relógio, como se minha desajeitada tivesse roubado um minuto precioso. A camisa não está bem passada, acrescentou, apontando para uma gola que aos meus olhos estava perfeita. Você passa o dia todo em casa, Helena, e nem isso consegue fazer direito. Quando sócios ou amigos vinham jantar, Adrian me chamava com o mesmo tom que usava com um funcionário temporário. Ele me pedia para trazer o vinho, arrumar a mesa e colocar mais gelo, sem nem olhar para mim. Se alguém perguntasse o que eu fazia da vida, ele sorria com uma calma que doía mais do que qualquer grito e respondia que eu cuidava da casa, que na verdade era ele quem me sustentava. Ouvi aquelas palavras parada junto ao balcão, com as bochechas ardendo de vergonha, enquanto os convidados riam de uma piada sem graça. Eu era quem pagava o vinho que bebiam o sofá, em que se sentavam a casa inteira, que Adriana ostentava com orgulho, como se fosse um troféu pessoal. Mas ninguém naquela mesa sabia disso, e ele se certificava de que continuasse assim. Dona Carmen aparecia quase todas as semanas, sempre com um comentário pronto para me derrubar um pouco mais. Ela dizia que eu tinha sorte de o filho dela ter se apaixonado por uma mulher tão sem ambição, que sem ele eu não teria chegado a lugar nenhum. Eu ficava quieto, cerrando os lábios, porque discutir com ela era como discutir com um eco de Adrian. Foi por volta dessa época que Daniela começou a aparecer com mais frequência nas conversas do meu marido. Ela trabalhava com ele na empresa, uma jovem que sabia se vestir para reuniões e falar sobre números, com uma segurança que fascinava a Adrian. Ele a mencionava em casa como se estivesse fazendo uma comparação, sem dizer explicitamente, insinuando que Daniela entendia do mundo dos negócios, sabia como lidar com investidores e não se limitava à esfera privada. Certa noite, organizei um jantar com alguns sócios e Daniela foi convidada como parte da equipe. Cozinhei para todos como de costume e servi a mesa, enquanto as conversas giravam em torno de um novo projeto de construção no litoral. Em certo momento da noite, Daniela me olhou com uma curiosidade que não era inocente e perguntou se eu não estava entediado de ficar sempre em casa. Adrian respondeu antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. Ela está acostumada, disse ele com um meio sorriso dirigido aos outros. Além disso, nem todo mundo tem vocação para o mundo dos negócios. Aquelas palavras me atingiram como uma faca afiada porque fui eu quem revisou todos os contratos daquela empresa, quem detectou um erro fiscal que poderia ter custado uma multa enorme, quem pagou os salários dos funcionários em mais de uma ocasião, quando os cofres estavam vazios. E, no entanto, naquela mesa, eu era a mulher que não servia para nada fora da cozinha. A noite prosseguiu até a hora do prato principal. Adrian olhou ao redor da mesa, contou as cadeiras e casualmente disse-me para comer na cozinha, pois não havia lugar para mim entre os convidados. Foi naquele momento que algo dentro de mim finalmente se quebrou silenciosamente. Segurei meu prato nas mãos por alguns segundos, sentindo os olhares de todos nas minhas costas, enquanto caminhava em direção à porta da cozinha. Não chorei na frente deles. Apenas me virei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma e disse que não importava que eu estava acostumada a comer sozinha. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Adrian adormeceu sem uma única palavra de desculpas, disquei o número do advogado Ramírez, pela primeira vez um homem que cuidava dos assuntos da minha família desde que meu pai era vivo. Eu não pedi vingança. Pedi esclarecimentos para saber exatamente quais documentos tinham meu nome e quais tinham o de Adrian. Nos dias seguintes, comecei a revisar cada documento relacionado à casa, com uma atenção que nunca havia dedicado antes. O advogado confirmou o que no fundo eu já sabia. A casa estava em meu nome comprada com a herança do meu pai, antes de Adrian e eu reorganizarmos nossas finanças como um casal. 3 anos antes, a empresa de Adrian havia recebido um aporte de capital de um fundo pessoal que eu controlava um contrato que ele assinou sem ler com atenção, confiante demais de que tudo daria certo.
Descobri também algo que me magoou mais do que qualquer um dos seus comentários à mesa de jantar. Adrian estava se preparando para transferir parte da herança para o nome da mãe dele, sem me dizer uma palavra. Ao mesmo tempo, planejava expandir os negócios e usar nossa casa como garantia para um novo empréstimo, sem saber ou talvez sem querer admitir que a casa não lhe pertencia. Durante aquelas semanas, continuei cozinhando, limpando, desempenhando o papel da esposa silenciosa que ele conhecia. Mas por dentro, eu era uma mulher diferente. Eu não esperava mais que Adrian mudasse. Aguardei com fria paciência o momento exato em que seu próprio orgulho o levaria direto para a armadilha que ele mesmo estava armando. Lembro-me de uma tarde na lavanderia, segurando uma de suas camisas caras nas mãos passadas a ferro com seu cuidado meticuloso de sempre. Percebi então que eu havia passado anos garantindo que ele parecesse impecável para o mundo, enquanto ele nunca se perguntara se eu estava cansada, se minhas mãos doíam, se ainda restava algo de mim por trás do avental. Alguns dias depois, Adrian anunciou um jantar em casa, para apresentar seu novo projeto aos sócios e a alguns familiares. Daniela estaria presente assim como Dona Carmen. Assim que o ouvi falar daquela noite, com tanto entusiasmo, soube que aquele jantar marcaria o fim de algo, embora ainda não soubesse exatamente como. Preparei a casa com o meu cuidado habitual. Cozinhei cada prato, pensando no gosto dos convidados, e vesti um terno simples que Adrian mal notou quando saí da sala. Ao colocar os copos na mesa, senti uma estranha calma. A calma de quem já não espera nada do outro, mas simplesmente observa a conclusão que se aproxima. Naquela mesma tarde, liguei para o advogado Ramírez e pedi que ele viesse à minha casa em um horário específico com toda a documentação necessária preparada. Expliquei que Adrian planejava anunciar publicamente que estava usando a casa como garantia e que eu queria impedir esse anúncio diante de todos que ouviram durante anos como meu marido se apropriava de cada conquista da nossa vida juntos. Quando os primeiros convidados chegaram, Adrian pediu-me que recebesse os casacos e servisse as bebidas como de costume. Obedeci sem protestar, com o mesmo sorriso contido de sempre, sabendo que aquela noite seria diferente de todas as outras, embora ele ainda acreditasse que o roteiro da noite havia sido escrito exclusivamente por ele. O jantar transcorreu conforme Adrian havia planejado, entre taças de vinho e conversas sobre o novo projeto no litoral. Ele ergueu a taça diante de todos e disse com uma confiança que contagiou o ambiente que se orgulhava de ter construído tudo com as próprias mãos: a casa, a empresa, o cargo que ocupava. Acrescentou em meio a risos dos presentes que eu era sua governanta não remunerada, embora tivesse a sorte de morar em uma bela casa. Todos riram. Eu fiquei parada perto da porta da cozinha, segurando uma bandeja de copos, e dessa vez não olhei para baixo. Algo dentro de mim havia se acomodado em um lugar diferente, um lugar onde ouvir não doía mais, onde eu apenas esperava. Foi então que Adrian anunciou que planejava usar a casa como garantia para o novo empréstimo da empresa. Ele disse isso com a mesma naturalidade com que falava de vinho ou sobremesa, como se a casa fosse apenas mais um item entre seus pertences. Perguntei-lhe, em voz calma, se ele havia conversado com o proprietário antes de tomar essa decisão. A sala inteira ficou em silêncio. Adrian olhou para mim como se eu tivesse cometido uma ofensa imperdoável na frente de seus sócios. Disse-me para não me intrometer nos assuntos dos homens, para não pensar que alguns anos esfregando o chão me davam o direito de julgar a quem pertenciam as coisas. Nesse instante a campainha tocou. Ramírez entrou com uma pasta debaixo do braço e explicou com sua habitual cortesia que precisava da assinatura da proprietária antes de formalizar qualquer transação que a vinculasse como fiadora. Adrian arrancou os papéis das mãos dela e leu o nome que constava como titular da escritura: Helena Morales. A atmosfera na sala mudou completamente. Daniela ficou imóvel com o copo a meio caminho dos lábios. Dona Carmen empalideceu, e os sócios trocaram olhares que já não eram de admiração por Adrian, mas de suspeita. Adrian insistia que devia haver algum engano, que a casa era dele, que ele havia pago por cada tijolo, com anos de trabalho árduo.
Ramírez, sem pestanejar, tirou mais documentos da pasta e os colocou sobre a mesa, um após o outro, como quem dispõe cartas numa mesa que já não admite espaços vazios nem blefes. A casa tinha sido comprada com meu próprio dinheiro antes de reorganizarmos nossas finanças como casal. O carro que Adrian dirigia foi pago com minha conta pessoal. A dívida que quase levou a empresa à falência 3 anos antes foi quitada com dinheiro de um fundo que eu administrava. E as contas de luz, água, IPTU e seguro residencial tinham minha assinatura e meus dados bancários. Cada pasta que Ramírez colocava sobre a mesa parecia corroer a máscara de segurança que Adriano usava há anos. Eu não gritei. Falei com a voz embargada, mas firme, olhando para os presentes, não apenas para ele. Eu não fiquei em silêncio, porque não sabia o que estava acontecendo, eu disse. Fiquei em silêncio porque por muito tempo achei que o amor não precisava de provas nem de reconhecimento. Mas você transformou meu sacrifício em desculpa para me humilhar na frente de todos repetidas vezes, até que eu parei de me reconhecer nesta casa. Adrian passou da fúria ao medo em questão de segundos. Tentou dizer que éramos marido e mulher, que o que era meu também era dele, que não fazia sentido discutirmos documentos legais entre nós. Respondi que se ele realmente acreditasse nisso, jamais teria me tratado como empregada em sua própria casa. Dona Carmen tentou intervir chamando-me de egoísta e acusando-me de esconder dinheiro do filho dela durante anos. Olhei-a diretamente, talvez pela primeira vez, sem baixar o olhar, e disse-lhe que ela o havia comido em uma mesa que eu comprei morado sob um teto que eu paguei, e desfrutado de refeições que eu mesma preparei, sem jamais ter me considerado uma verdadeira nora. Logo depois, Daniela saiu discretamente da reunião, percebendo que o homem bem-sucedido que Adrian fingia ser não passava de uma fachada mantida por outra pessoa. Os sócios apreensivos começaram a se despedir um a um, cientes de que Adrian havia mentido sobre as garantias de um projeto no qual planejavam investir sua confiança e seu dinheiro. Antes que o último visitante cruzasse a soleira, tomei uma decisão que vinha ponderando em silêncio há semanas. Disse a Adrian que ele tinha um prazo específico para arrumar suas coisas e sair do apartamento. Não estava fazendo isso por vingança, mas porque estava exausta de ter que exigir respeito dentro das paredes que eu mesma vivia pago. Nos dias seguintes, Adrian saiu com a mesma arrogância de sempre convencido de que eu acabaria cedendo. Mas a realidade começou a desmoronar rapidamente ao seu redor. O cartão de crédito adicional vinculado à minha conta foi cancelado. Ele teve que devolver o carro porque ninguém mais podia pagá-lo. A empresa perdeu o apoio financeiro que dependia de mim há anos, sem que ele admitisse isso abertamente. Os sócios foram se retirando um a um quando descobriram que Adrian havia exagerado sua riqueza para conseguir o empréstimo. Daniela parou de atender suas ligações, porque na verdade ela nunca amara o homem de verdade, mas sim a imagem de sucesso que ele havia criado. Adrian começou a me ligar a qualquer hora, primeiro com reprovações, depois com pedidos de desculpas, cada vez mais desesperados, prometendo mudar, prometendo viagens, prometendo reconhecimento público, que chegou tarde demais. Compreendi então que seu arrependimento não provinha do amor, mas da perda. Ele não sofria por ter me humilhado durante anos. Sofria por ter ficado sem ninguém para sustentar sua vida nas sombras. Numa noite chuvosa, ele apareceu à minha porta encharcado até os ossos, pedindo-me que o deixasse entrar como se nada tivesse acontecido. Abri a porta apenas o suficiente para lhe entregar uma caixa com seus pertences pessoais. Disse-lhe que ele sempre afirmara que a casa era dele e que era estranho que no fim fosse ele quem tivesse de sair na chuva sem teto sobre a cabeça, sem ninguém para abrir a porta para ele. Com o passar das semanas, comecei a retomar minha vida dentro daquelas mesmas paredes. Troquei as cortinas, tirei a poltrona onde ele costumava sentar e dar ordens e transformei a cozinha em um espaço que não me lembrava mais os aposentos de um empregado. Retomei meu trabalho como consultora financeira, retomei o contato com amigos com quem havia perdido contato e reaprendi a sentar à mesa para jantar, sem esperar a permissão de ninguém. Meses depois, visitei o advogado Ramírez para finalizar o processo de divórcio.
Ele perguntou se eu sentia algum arrependimento por tudo o que havia acontecido. Respondi que me arrependia dos anos perdidos, mas que não me arrependia de ter escolhido ficar comigo mesma. Adrian sempre acreditou que eu não tinha nada além de um avental e um silêncio conveniente. Ele nunca imaginou que a mulher que ele tratava como uma empregada era na realidade quem sustentava o teto sob o qual ele dormia todas as noites. Naquela noite, ele descobriu quem pagava por tudo nesta casa. Eu descobri algo ainda mais importante: nenhuma casa merece ser preservada se ninguém dentro dela for respeitado.